Jake agora é um alien azul. Apesar de todo mundo falar que ele tá diferente, ele não aceita isso. Você tá bem diferente, cara. Não, sou o velho Jake. Ele continua dizendo pra si mesmo que ele continua igual, não aceitando a coisa mais natural da vida, a mudança. Nesse episódio a gente vê como a negação pode te afastar da verdade, assim te afastando de viver a vida como ela realmente é, ainda mais se você nega a mudança, uma coisa constante no mundo e nas pessoas. Nada tá diferente. Eu sou o mesmo. O velho Jake. Mas a principal lição e principal pergunta que esse episódio deixa é se você deveria se importar com a mudança. Você ainda é o mesmo? E se não for, tem algum problema nisso? Eu não tô diferente. E você também não tá diferente. E vai voltar a pintar paisagens. O episódio começa com o Finn comendo. O Jake pede geleia, mas o Finn, mesmo entregando isso pra ele, parece que não quer olhar pro Jake. O Bimo tá quase chorando e o Finn tenta quebrar o gelo, perguntando da torrada. Pô, como é que tá a torrada? Gostosinha. Logo em seguida o Jake fala isso. Engraçado. Tô sentindo as emoções da torrada. Sei lá, ser moído pra virar farinha e depois virar pão transformou esse trigo aí. O Bimo tá quase tendo um colapso e o Finn tenta falar do elefante na sala, falando óbvio que o Jake tá bem diferente. Cara, você tem um paladar bem hiperdesenvolvido mesmo, hein, Jake? Aí, você tá bem diferente, cara. Mas o Jake responde assim. Não, sou o velho Jake. O Finn complementa. Tá azul, tá com esses 5 olhos, tá bem maior e não para de descobrir habilidades estranhas. Depois o Finn joga as possibilidades que talvez isso seja um problema. Eu acho que isso pode ser um problema. De onde você tirou essa? Asas crescem no Jake e ele coloca elas pra dentro. Depois disso, o Bimo surta definitivamente. Olha só. Viu? O velho Jake. Uou, uou. Depois do surto do Bimo, o Jake começa a ficar cada vez mais diferente, só voltando quando o Finn diz isso. Jake é um caranguejo! O velho Jake, se você diz... Já no começo do episódio, a gente percebe uma situação bem complicada. O Jake, a pessoa que tá diferente, o que supostamente mudou, não quer aceitar isso, não tocando no assunto como se nunca tivesse existido. Dá pra perceber aquele clima pesado, onde o elefante da sala não percebe que ele tá ali, onde o estranho ali não é questão de opinião, e sim questão de negação. Eu interpreto essa cena como uma clara mensagem do subconsciente do Jake. Ele sabe que mudou, sabe que não é mais o mesmo, vendo um problema nisso, mas fazendo de tudo para que as coisas voltem à normalidade. Mesmo que ele, o próprio Jake, não voltou. A aparência dele ficando muito mais distante do Jake normal. Quando o Bimo grita, é uma clara mensagem que ele busca a aprovação das pessoas mais próximas dele. Ele sabe que ele mudou, mas ele pode se agarrar à opinião de alguém que acha que não. Quando o Finn afirma a teoria dele, de que ele ainda é o Jake normal de sempre, ele volta ao entre aspas normal do início. Ele se perdeu e ao invés de tentar se achar de novo, olhando para dentro de si mesmo, ele olha para os outros, como se eles fossem um espelho da persona dele nesse mundo. Ele vai pra um bar no Reino Doce e fala isso. Eu acho que eu tô lidando com essas mudanças muito bem. Aliás, muita gente tá diferente esses dias. Logo usando o exemplo do Refri, um personagem que morreu durante as primeiras temporadas, mas reviveu de uma forma diferente. O Refri aqui é praticamente um zumbi. Como é que você lida com isso? Agora perguntando pra ele, como ele se acostumou em viver como um zumbi. Eu sou simplesmente o mesmo de sempre, a diferença é apenas física. Com esse relato do Refri, ele tenta se apoiar na própria teoria, uma válvula de escape para todos seus pensamentos, que dizem que ele tá sim diferente, logo projetando a sua própria dúvida no Refri. Então concorda que o filme tá exagerando aqui? Com certeza, você é a mesma pessoa de sempre. Depois o Jake, se sentindo melhor, fala isso. Pode crer, eu ainda sou o velho Jake por dentro. E o Refri, sem saber que ele era realmente o Jake, muda todas as suas opiniões. Espera, você é o Jake? Ai, desculpa. Gente do céu, eu acho que eu bebi demais. Aqui o Jake só tá querendo achar alguém que resolva os seus problemas internos, alguém que magicamente apareça e fale definitivamente que ele é o mesmo. Isso é igual olhar pro céu e pedir que um saco de dinheiro caia lá de cima. O Jake projeta suas dúvidas no Refri, que supostamente seria um irmão diferente, uma pessoa que também mudou. O Jake então chega nessa conclusão. Eu descobri porque eu deixo as pessoas incomodadas. É o costume com o Jake amarelo. A Lady Iris então tenta mudar a cor dele, mas isso não funciona. Ela fica irritada e tenta mais uma vez. Lady, cosquinha! Mas nada realmente funciona. Depois ele fala que tá bem e acaba aí essa tentativa. Tudo bem,
Lady, valeu por tentar, mas eu tô bem, sério. De novo, Jake tá jogando pra baixo do tapete os seus sentimentos. Ele tá cego por causa da negação. Ele criou uma realidade na cabeça dele onde nada mudou, tudo continua igual. Uma realidade que só ele vive. O raio da Lady Iris não funciona, não porque ela não consegue trocar a cor dele, mas sim porque ele não permite. Ele continua com a dúvida dentro dele. Enquanto dorme, ele tem um sonho, onde o seu cérebro é representado como um labirinto cheio de setas e comidas. Mas lá no núcleo ele vê um tipo de cultuação. É uma estátua em formato de alien. Esse alien ganha vida, logo transformando ele. Depois ele se vê já mudado e preso por cordas, onde esse alien chega e vira um morcego, assustando Jake. Esse sonho, apesar de ser meio confuso, ele tem bastante significado. Aquele mundo dos sonhos com esse labirinto é como se fosse a mente dele. No fundo da mente, no núcleo, ele vê uma estátua em um culto. Uma estátua no formato do alien que deu a vida a ele. Se você não sabe da lore do Jake, o que eu sinceramente duvido, o Jake não nasceu de formas normais igual o Jermaine, que é o seu irmão gêmeo, né, por exemplo. O pai dele foi mordido por um alien enquanto caçava ele. E nisso ele ficou com um tumorzão na cabeça que depois estoura e o Jake sai de lá de dentro dançando. Cacilda! Olá, papai! Olá, mamãe! É muito bom estar aqui com vocês! Essa estátua meio que representa tudo que o alien é pro Jake. Uma figura misteriosa, mas ao mesmo tempo muito cultuada. Como se esse alien fosse muito mais que um monstro que mordeu seu pai. Um tipo de figura muito mais importante na vida do Jake do que ela realmente é. Quando ele ganha vida e transforma o Jake nisso, é quase como se uma estátua, uma coisa do passado, e como eu disse, meio misteriosa, de repente voltasse pra vida dele, voltando à vida, fazendo ele ficar desse jeito e ganhando mais importância na vida do Jake, mesmo que seja de um jeito ruim. Quando ele acorda preso e já transformado, pra mim significa que ele se sente preso nessa forma, querendo sair, mas não conseguindo, assim se tornando uma prisão psicológica que ninguém consegue ver, mas ele mesmo sente isso. Depois o alien se transforma em um morcego, e aí vem uma visão muito pessoal e até viajada minha. Se você prestou atenção nos detalhes de Hora de Aventura, você sabe que o Jake tem medo de vampiros, como no início que ele se cagava de medo da Marceline. Tem até aquele episódio que o Finn vira um tipo de parceiro da Marceline, tipo um servo lá, e o Jake quer salvar ele, mas não consegue por causa do medo. O alien virar essa figura específica, que o Jake tem medo, representa que ele virou o terror da vida do Jake. Uma coisa que prende e que assusta ele, sendo a representação do vilão que estragou a vida dele. Essa cena é genial. Antes ele era uma estátua por ser algo neutro, algo que voltava de vez em quando na vida dele. E é isso só. Agora ele se torna um dos medos dele, se tornando o vilão dessa parte da vida do Jake. O Jake então encontra o Jermaine, que estava pintando a montanha. O Jake levanta e pergunta se aquilo que ele estava pintando era realmente a montanha que estava ali atrás. Eu acho que tá ficando muito bom. Isso é a montanha? É, E depois o Jermaine fala isso. eu sou um espelho. Depois o Jermaine pergunta quem era o amigo do Jake. Ele fica confuso e olha pro lado. Era o alien que tava lá. Então esse alien vira o pai dele, que tá com o Yo-Yo. Quem é seu amigo? Ah! Pai? O Jermaine distrai ele e fala isso. O seu corpo parece um dos meus quadros. Que sonho estranho, né? O Jake explica que o corpo dele tá assim até quando ele acorda, não é uma alucinação dos sonhos. Isso não é só um corpo de sonho. Meu corpo fica assim quando eu acordo. Ah, Pela primeira vez abordando isso como se realmente fosse um problema e não só ignorando, ou só uma mudança normal. Depois ele vira pra trás e vê o Joshua, logo se assustando e acordando. consegui. O quê? Estou quase fazendo outro. Essa segunda parte do sonho também tem muito simbolismo. A primeira coisa que me chamou a atenção foi aquilo que o Jermaine falou, que ele é só um espelho. E isso faz muito sentido com a pintura da montanha. O Jake não vê a montanha ali, mas o Jermaine tá realmente desenhando o cenário. Como ele mesmo falou, ele é um espelho, tudo reflete nele, mas não da forma original igual um espelho. Reflete nele junto com a sua própria visão, assim sendo pra ele a mesma coisa, realmente como espelho, mas pra todo o externo uma coisa completamente diferente, a visão dele daquilo tudo. Depois o maior simbolismo dessa outra
outra parte do sonho é o Alien virando o Joshua e o Joshua se misturando com o Alien. Isso daí mostra claramente a confusão que o Jake tá tendo com a figura paterna dele. Biologicamente, o pai dele seria o Alien, se você pensar, mas quem criou ele foi o Joshua. E como nessa fase da vida ele tá passando por mudanças, se assemelhando mais com a figura do Alien, ele questiona, será que tudo que eu vivi é uma mentira? Não tão extremo assim, né? Mas de certa forma questionando algo que ele nunca sequer pensou, na possibilidade da real família dele, da principal figura paterna dele, ser um alien. O Jake acorda e fala pro Finn que ele teve um pesadelo. O Finn então fala que quando ele tinha pesadelos, o que ajudava ele era desenhar eles. Você sabe o que me ajuda? Quando eu faço um desenho do meu pesadelo. Giz de cera. O Jake começa a desenhar e conta pro Finn do sonho. Detalhe que o Finn nem sequer se vira pro Jake pra ouvir, deixando claro que ele não tá confortável com tudo isso. Foi uma cena super estranha. Moças cantando, labirintos, escultura clássica. O Jake fala sobre o Germaine, onde ele tava pintando pinturas abstratas, O Germaine tava lá também. O esquisito é que ele tava pintando arte abstrata. deixando claro que tinha algo de errado, logo destacando a personalidade do Germaine. Ele nunca pintaria coisas não representativas. Só pra constar, o Germaine odeia arte abstrata. Ele nunca pintaria uma coisa não representativa. Nem cogitando que ele pode ter só mudado. Vai ver, ele tá experimentando coisas novas. Não é da natureza. Ele cogita que tem algum problema nisso. O Jake fala que isso tudo não é normal. O Finn adota a perspectiva que ele só mudou e tá tudo bem. Ele pode ter mudado normalmente. Mas o Jake fala que isso não é normal. Por que ele ia começar a pintar formas que não fazem sentido? Ele deve tá bem, cara. Só parece fora do normal, sabe? Pro Germaine. O Finn pergunta do desenho do Jake. O Jake não mostra, mas era um alien. E ao mesmo tempo, uma representação de si mesmo. E o desenho? São os rabiscos. O Jake, agora vendo a situação do Germaine, não pensa da maneira mais racional, ele pensa de uma maneira que favoreça a sua própria narrativa, jogando as suas próprias inseguranças em cima de toda essa situação. A mesma visão que o Jake tem sobre o Germaine é a visão que o Finn e todo mundo tá tendo do Jake. Ele mudou, ele não tá bem, algo aconteceu, é algum problema e qualquer coisa desse tipo, que aponte que tem algo de errado e não que simplesmente a pessoa mudou e tá tudo bem com isso. O Jake e o Germaine nesse episódio são claramente um paralelo e isso vai ficar bem mais óbvio ao longo do episódio. O Finn aparece jogando e o Jake acha a montanha do sonho em um panfleto. Ele sabia que já tinha visto isso em algum lugar. Ele pega a mochila e vai embora. O Finn não precisa ir nessa jornada. É uma jornada só do Jake. O Jake chega em um deserto. Ele encontra o James e mesmo com o James não reconhecendo o Jake, ele acredita que aquele é o Jake mesmo. Quem tá aí? James! Sou eu, Jake! Você não parece ser o Jake, mas eu acredito em você. Logo em seguida, o James chama ele pra ir na tenda dele. Eu tô fazendo feijão. Vem pra minha tenda. Na tenda, o Jake vê o quadro da montanha lá que ele viu nos sonhos. O Jake pergunta onde ele arrumou aquele quadro e o James fala isso. De onde é que você tirou esse quadro? Um dia eu tava de guarda e vi o Germaine pintando. O Jake pergunta se ele realmente gostou, já que pro próprio Jake ele não via nenhuma montanha ali, e o James responde assim. Você gostou? Mas isso não tem nada a ver com a montanha. Eu acho que você tá olhando errado. O Jake pergunta sobre o Germaine, falando que ele estava atrás de uma parede de água. Aonde o Germaine foi depois? Ele voltou pro ateliê, atrás da parede d'água. Quer dizer cachoeira? Não, é o que eu falei mesmo. Te falar que o James era um dos últimos personagens que eu esperava que eu soltasse a bomba. E isso que ele falou é uma coisa muito real. A visão das pessoas sobre qualquer coisa pode ser muito diferente. A visão de uma pessoa daqui do Brasil sobre algo pode ser muito diferente de um cara dos Estados Unidos, por exemplo, tanto pela qualidade de vida e outras mil diferenças que dá pra colocar aí. E isso sobre a arte, principalmente a arte abstrata, acontece muito. Você já deve ter visto alguém comentando sobre aqueles quadros abstratos que parece que o cara só cuspiu tinta no quadro. E eles são vendidos por muito dinheiro. Apesar de eu também achar que isso é só mais uma forma de gastar dinheiro, o que é hobby pra quem tem muito, eu também consigo imaginar que certas pessoas têm uma melhor percepção da arte, ou que tentam pesquisar e tentam realmente entender tudo aquilo da arte. Porque um quadro abstrato pode ser tanto uma coisa totalmente comercial ou tanto uma coisa bem sentimental, já que sentimentos, pensamentos, emoções não são coisas sólidas, são coisas totalmente abstratas, igual esse tipo de arte. A minha opinião, que tipo assim, você não precisa concordar, é literalmente a minha opinião assim, pessoal mesmo, que realmente quem sente a emoção do quadro, quem realmente sente tudo isso e sabe o que ele representa, é quem fez, tá ligado? Igual o Germaine mesmo com a parada do espelho, é a visão dele, você não precisa cobrar que outra pessoa saiba. O Jake chega na parede de água e fala que é irmão do Germaine. Só os escolhidos podem atravessar a parede d'água. O que você fez com o meu irmão? Quem é o seu irmão? Germaine! A parede fala que eles são bem diferentes e deixa ele passar.
Uau, vocês não têm nada a ver mesmo. Somos quase gêmeos. Então você pode atravessar a parede d'água, mas só dessa vez. Lá dentro ele encontra o Bryce, que agora meio que agencia o Jermaine, sendo um parceiro dele nessa empreitada aí da arte. O Bryce fala que o Jermaine não quer visitas e que não vai atender ninguém hoje, mas o Jake nunca sabe de nada. Olha, eu não quero falar nada ruim sobre o seu pai, mas... O Jake sobe as escadas e encontra o Jermaine pintando mais um quadro. O Jake já chega falando que veio salvar ele e tal, e o Jermaine responde assim, aparentemente ele tá bem. Meu irmão, eu vim te salvar. Oi, eu não sei se tá pronto ainda. Logo em seguida, falando isso. É difícil dizer se uma coisa abstrata tá pronta. E calma aí, só uma pausa. Isso que o Jermaine falou é um pensamento que eu já tive. Como é que o cara da arte abstrata sabe que a arte dele realmente terminou? Já que em teoria não teria nenhuma referência, nenhuma ideia a se seguir e nenhum tipo de cenário pra você criar, tá ligado? Pra mim, é pelo sentimento que o quadro te passa. Que o artista sabe que se ele terminou ou não, tá ligado? Ou se acaba o espaço na tela, sei lá, realmente eu não sei. Então o Jake pergunta. Jermaine, qual é o seu problema? Quem roubou a sua identidade como pintor de paisagem? Logo cogitando que alguém roubou a identidade do Jermaine. O Jermaine, como ele nunca negou a sua mudança, responde sem o menor problema. Não tem nada errado comigo, Jake. Eu só mudei um pouquinho. E depois fala isso. Você parece meio diferente também. O Jake fala isso. Não, eu só pareço diferente. E o Jermaine complementa. Isso parece negação. Não parece não. Com essa fala do Jermaine, o Jake entra em um tipo de colapso. Nada tá diferente. Eu sou o mesmo. O velho Jake. O Jermaine percebe que o irmão não tá bem, até porque quanto mais o Jake nega sua mudança, mais ele afirma pra si próprio que ele mudou. E como o subconsciente do Jake muda a forma do corpo dele, né? Pelo poder dele, o poder que o Alien deu pra ele, né? Pro que ele quer, tipo nos vários momentos de Hora de Aventura, por exemplo, que quando ele fica puto, ele fica grandão, ou quando ele fica com vergonha, ele fica pequeno, né? Pra se esconder. Isso tudo é pelo sentimento dele. Ele ali tá afirmando pro próprio subconsciente que ele tá diferente sim, a cada vez que ele mente pra si mesmo que tá tudo bem, que ele ainda é o mesmo, assim mudando a forma do corpo dele cada vez mais, deixando ele mais distante da figura do Jake, assim ficando mais diferente, né, do que ele realmente é, igual no começo do episódio mesmo. Depois dessa mudança, o Jake assume que ele tá meio esquisito e essa situação tá meio estranha no geral. Isso tá esquisito, mas lá no fundo eu não tô diferente. Mas ainda fala isso. E você também não tá diferente. E vai voltar a pintar paisagens. O Jermaine abraça ele e fala que ninguém obrigou ele a nada. Ele mudou porque ele quis. Ninguém tá me obrigando a isso. E logo em seguida explica do porquê dessas artes. Eu pintei tantas paisagens que as formas da Terra começaram a perder o sentido. As formas se desfizeram pra mim, então eu pintei elas assim. A arte nova dele representa a nova visão de mundo dele. Pra arte dele, ele é um espelho. Ele ainda captura cenários, mas do jeito que ele vê. Logo depois dizendo isso pro Jake. Não é como se os meus quadros novos apagassem meus quadros antigos. São todos eu. O Jermaine falando que todos os seus quadros são a representação dele mesmo é o maior exemplo da mudança, sendo mostrada em forma da arte. E isso é pra qualquer tipo de arte. Um músico que faz uma música triste, se ele realmente estiver fazendo com o próprio sentimento e não for nada comercial, porque tem isso também, é porque o momento da vida dele atual, ou em algum momento da vida dele, ele já sentiu esse sentimento. Ele já foi triste, tá ligado? E até eu me enquadro nisso. Meus vídeos no início do canal eram bem diferentes, apesar de ainda serem sobre o meu opinião. O Jake fala que começou a entender. Tá legal. Acho que eu tô começando a entender. O Jermaine fala que gostou do novo visual. E logo depois fala que o Joshua já tinha falado com ele que o Jake sim poderia mudar mais pra frente. Aliás, o papai me falou que você poderia mudar um pouco um dia. Hã? Logo depois falando isso. Ele me pediu pra te dar apoio. Mas eu te apoiaria de qualquer jeito. O que ele quis dizer? Você sabe como o papai tinha segredos. Desculpa eu não ter mais respostas. Depois o Jake pergunta isso. Então tá. Você tem mais desses quadros? Com todos os quadros ao redor do Jake, ele começa a entender a arte abstrata e, por consequência, entender a si mesmo. Ele entende que a única constante é a mudança. As formas estão sempre mudando. Mudar é seu estado normal, como nós. Mesmo não mudando por fora, estamos mudando por dentro constantemente. Ele entende que o ser humano é feito de erros e acertos, mesmo que você não goste dos seus defeitos. São eles, junto com as suas qualidades, que te formam. Tem umas coisas sobre mim que eu ignorei por muito tempo. Tenho medo dessas coisas, mas são parte de quem eu sou. Ele percebe que nenhuma mudança importa quando você se autoconhece. Se você sabe o formato da sua alma, não importa. Contanto que eu conheça a forma da minha alma, tá tudo bem.
Depois até o Germaine percebe, depois disso, que ele realmente entendeu a arte abstrata. Uau! Você entende mesmo a minha arte. Ah, eu não entendo nada de arte, não. O Jake volta pra casa com o quadro do Germaine. O Finn fala que ele voltou, E você voltou. Eu fui visitar o Jermaine. Ele mandou um abraço. mas não era nesse sentido que o Jake entendeu. Não, eu quis dizer que você voltou mesmo. Hã? O Jake se olha no espelho e percebe que voltou ao normal. Mas o normal realmente existe? Diferente, mas igual. Igual ele diz, ele tá diferente, mas ao mesmo tempo igual. Ele percebe que ele mudou, mas percebe que ainda é o mesmo, vendo a realidade como ela realmente é, assim não sendo cegado pela negação. Esse episódio realmente é bem complexo. Pelo episódio ter 10 minutos, é tudo meio corrido. Isso acontece em muitos episódios, inclusive de Hora de Aventura. Mas com esses 10 minutos, eles passaram bastante coisa. Muitas lições por meio do Jake e a mudança dele. Muitas reflexões por meio do Germaine mesmo. E esse episódio eu sempre achei genial, porque é claramente um paralelo entre o Jake e o Germaine. O Germaine mudou muito mais que o Jake, mas mudou internamente, então não dá pra ver e ninguém realmente vai apontar que ele mudou, tá ligado? O Jake mesmo, nem tendo realmente mudado, tá ligado? Ele não mudou, tá ligado? Ele tá a mesma pessoa. Ele mudou externamente, e isso indica que ele mudou muito mais que o Germaine, por exemplo, que tá igual, apesar dele ter mudado internamente. E isso é muito doido, né? Vou deixar isso, eu vou terminar assim. Isso é muito doido. É igual terminar qualquer reflexão com aquele clássico, né? É foda. Mas é isso. Por hoje é isso, e tamo junto. Até o próximo vídeo.